Muito bem. Muito bom dia a todos. Com enorme satisfação que eu dou continuidade à mesa depois da Isis Baldini, não é? Mas eu queria, antes de comentar e dar essa continuidade à fala da Isis, de fato, agradecer o convite que foi dirigido pelo Zeron e pela Cristina, não é? E a equipe da BBM, eu agradeço, mas agradeço também a presença e dos filhos, né, de José e Gita, a Beti, a Sônia, a Diana e o Sérgio, porque certamente gestos como o de vocês, né, da família, são raríssimos, né? E eu tenho refletido muito sobre a nossa matriz modernista, né? Eu conheci muito pouco o pai de vocês, né? Tive ocasião, durante a gestão da Araci Amaral, que eu trabalhei na implementação da ação educativa do museu, a convite da Araci Amaral. Então, José era uma figura presente nas reuniões de conselho, ele era conselheiro, como ele foi conselheiro em várias, né, instituições de patrimônio, e teve uma importância fundamental na própria Vitae, né? Nesse pensamento da participação principalmente né, da dimensão privada na dimensão pública. E essa reflexão sobre a nossa matriz modernista, ela vai estar refletida aqui no que eu vou compartilhar com vocês essa manhã. E a nossa USP, essa universidade que recebeu, né, esse legado, enfim, essa coleção importantíssima da família Mindlin, ela tem uma relação de conflito, conflituosa, ou paradoxal, eu diria, com as artes, ou com a cultura em específico, né? A cultura nessa universidade, ela vem de uma postura de vanguarda. E com isso eu estou dizendo que o casal Mindlin eram agentes de vanguarda, né? No sentido que, se a gente olha o início dessa universidade, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, não que ela foi imposta, mas ela entra dentro de um conjunto bastante estruturado e tradicional e conservador da universidade, né? Que são as engenharias, o direito, né? A agronomia, que entra nas engenharias, a medicina, né? Dando, enfim, e com o papel de humanizar o ensino, né? De trazer uma ambiência para essa formação e essa continuidade de uma reflexão sobre o ato de formar, né? E eu achei bastante interessante que tanto o Sérgio na sua fala como a Isis deixaram muito claro dessa importância, né, da Gita em se preocupar do além coleção, do além do seu patrimônio, né, desse compartilhar de um conhecimento que foi construído na coleção, né, no manejo dessa coleção. E interessante ver que é um casal complementar, não é? Obviamente, as fotos, né, deles sentados e usufruindo dessa coleção, por detrás tem essa ideia mesmo daquele que pensa, talvez, a estrutura e o seu conteúdo, mas, em contrapartida, a Gita pensando na salvaguarda, né, e nessa relação entre que a Isis falou agora, entre valor de uso e valor de antiguidade, né, de falar assim, essa coleção ela vai ser manuseada, ela precisa de atenção para que ela se mantenha no tempo, né? Então, esse olhar da manutenção, da presença de nós, né, nos processos de conhecimento é fundamental, né? E eu diria assim, nessa manhã aqui,
que para essa universidade foram 3 momentos de grande importância que atualizaram esse pensamento que eu diria de vanguarda, da presença da arte e da cultura numa estrutura científica, né? numa estrutura pautada na razão. É a própria criação da USP, com a presença de uma nova faculdade, né? Uma faculdade que não existia e que agregava diferentes saberes. 1960, na passagem dos 50 e dos 60, quando Titílio Matarazzo decide, a história vocês conhecem, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas decide então passar a coleção do Museu de Arte Moderna, a sua própria coleção e a coleção de sua companheira, Yolanda Penteado, à Universidade de São Paulo. E aí o reitor que recebe isso é o Uchoa, que não só recebe essa grande coleção, mas também é um dos principais mentores da criação da FAPESP. Não? Então são pessoas que pensam não só o aqui e agora, mas pensam a situação adiante. Né? A minha fala é um pouco... o futuro nos pertence. Eu acho que a Isis foi um pouquinho pessimista na sua fala. E eu vou reforçar nessa minha apresentação aqui, justamente esse papel de vanguarda, porque eu acho que isso que está faltando, principalmente na situação na qual nos encontramos todos, seja aqui no Brasil, seja no mundo. Né? Então, a presença dos dois ali vai ser, são os nossos anjos da guarda durante esse percurso, né? Que, então, tem esse momento da passagem da década de 50 para os 60, e tem, obviamente e certamente, com a doação da coleção para a USP, e com a inauguração desse prédio em 2013. Né? Então, esse espírito, eu acho, é fundamental para que a gente não perca as esperanças, né? E tente vislumbrar futuros possíveis, ou possíveis futuros. Né? Por isso que eu estou dizendo assim, o que eu queria dizer aqui, que nessa matriz modernista há muita originalidade. Então, o Brasil tem uma capacidade de desenvolver novas ideias e aplicá-las, né? Desenvolvê-las. Então, o relato da Isis, quando ela fala dessa presença da conservação no museu, eu vou fazer um breve comentário em relação, quando eu me iniciei na carreira, né? Quando a Araci, então, me convida para iniciar e implementar a ação educativa no MAC. É interessante porque esse projeto surgiu na FAAP, de um grupo que era a Luciana Brito, que tem uma galeria de arte contemporânea, a Mônica Nador, que é uma artista radical até hoje, né? Que tem o Jamac, que é esse Jardim Miriam Arte Clube, e eu, né? Com perfis hoje muito distintos. Eu estou na universidade, uma que está no comércio da arte, né? No mercado da arte, e a outra faz esse trabalho de ativismo. Né? E ali pensamos um projeto para o MAC, no final da graduação, que era uma licenciatura, não havia bacharelado, e apresentamos para a Araci Amaral, porque a gente ficou muito entusiasmado com essa ideia de o MAC ter uma ação educativa, uma relação com a sociedade que ele não tinha até aquele presente momento. Ele teve momentos importantíssimos, como o que a Isis descreveu do Tomoshige, não era só Tomoshige, era Júlio Plaza, Donato Ferrari, artistas trabalhando com esse grande curador que nos deixou recentemente, no museu que era uma usina, que era um laboratório, né? Que era um museu que estava preocupado, sim, na sua função como museu, mas também como uma plataforma de criação, né? E de coletividade no sentido de agregar os artistas, ou agregar aqueles que tinham uma relação de crítica política também, né? A gente não pode esquecer que era durante a ditadura militar. Então, mas foi um museu que, antes de mais nada, tinha um olhar muito atento ao universo da criação contemporânea das vanguardas. Né? A sua preocupação de realmente começar a ter
uma relação com a sociedade, eu diria que foi com Araci Amaral. E ela se potencializa, ou ela tem no seu centro, na gestão da Ana May Tavares, né? Barbosa Tavares. Então, quando ela, obviamente, com o seu perfil de arte educadora, ela dá muita ênfase a isso, né? Mas foi com Araci Amaral que o museu se estrutura como um museu de referência, né? De museus europeus e norte-americanos. É aí que surge a área de conservação, a área de ação educativa, um pensamento da coleção, então pessoas que estavam trabalhando de fato com a coleção, uma formalização, vamos dizer assim, de um organograma que tinha como base a pesquisa, né? A pesquisa nessas várias áreas. Então, e ali ainda a influência da curadoria não estava muito presente, né? Tínhamos uma diretora que está sendo homenageada no Itaú Cultural, então não deixem de ver essa homenagem que o Itaú Cultural está fazendo a Araci Amaral, para vocês entenderem o perfil. Então, são pessoas como os Mindlings, são pessoas eu diria que de um ativismo, né? de uma potência no seu fazer e para que esse fazer cause impacto, não é? Eu vou brevemente falar do meu perfil, porque eu acho que é importante que vocês saibam, não com quem vocês estão falando, porque não é uma questão de autoridade, apesar de eu estar aqui em cima, mas assim, minimamente para dizer para vocês que ultimamente eu tenho explorado essa condição de ser um estrangeiro. Em inglês é melhor, the stranger, né? E o stranger está na raiz da modernidade. O Simmel foi um dos primeiros a discorrer sobre o papel do estranho, do estrangeiro na sociedade. Então, nós aceitamos esse estrangeiro, mas ele é aquela figura que não se adequa plenamente ao sistema, né? E nas artes visuais, ele está nesses momentos aqui que eu divido com vocês, né? Vai desde o Ângelos Novos, que é essa alegoria lançada pelo Walter Benjamin, mas até anteriormente, quando a gente tem o visitante curioso que o Foucault explora no seu texto sobre as meninas, né? Mas esse sujeito que está atrás da porta, que a princípio ele não deveria estar onde está, né? Mas que ele tem uma visão privilegiada desse palco, né? Dessa situação que o Velázquez descreve em Las Meninas. Não tenho dúvida que o Sukhorov, quando fez o filme maravilhoso da Arca Russa, né, esse personagem que nos guia pelo museu, tem uma inspiração no Nieto, né, que é esse José Nieto Velázquez, provavelmente um parente do próprio artista, mas esse fantasma que nos guia juntamente com a câmera, né, dentro do Hermitage. Ele é um conde francês que escreveu sobre a Rússia no século XVIII e conhece muito bem, então, o museu, as suas coleções, mas tem um pouco essa relação com esse. E há outros, né? O nosso, obviamente, a Rose La Vie, que não é o Duchamp, é um alter ego, a androgenia é importante aqui, né? Eu acho que está no entre, né? Um brasileiro que ensina os europeus a voar, que é o Santos Dumont, e esse artista, mais que um designer, fazendo da cidade o seu ateliê, né, o seu campo experimental. Flávio de Carvalho, com essa sua postura, então, antes do Parangolé, que ficou, né, na história, está na história da arte ocidental, o Flávio de Carvalho não está. Mas ele deu início a essa relação mesmo de uma intervenção na rua, né? No seio aí de uma cidade como São Paulo, né? E o nosso próprio modernismo pela sua radicalidade. A gente daqui a pouco vai comemorar, o Zeron estava dizendo sobre já os preparativos para 2022, né? Mas dentro do nosso próprio estruturação dessa
dessa matriz que nos representa, o modernismo, Macunaíma, né? E o próprio Oswald, né? Junto, obviamente, com os artistas que fazem a autocrítica dentro desse, às vezes, desse modernismo um tanto já formalizado, né? E aí, por fim, aqui eu coloquei o Wim Wenders, o anjo, quando o anjo se torna humano, né? Ele deixa de ser aquela figura que consegue transitar entre os dois lados do muro de Berlim, então dentro dos dois lados ideológicos dessa Guerra Fria, né? E se transforma num ser como nós, né? Com todos os paradoxos enfim, para o bem e para o mal. E, por fim, o Orson Welles, que é esse cineasta que vai filmar no Nordeste os jangadeiros e vai mergulhar nessa história toda, né? Vai mergulhar no Brasil. Quanto tempo eu tenho? Mas eu comecei, então passaram já 15 minutos, né? Esse prédio onde estamos, né? Quando eu falo de uma matriz, essa matriz modernista eu tenho trabalhado, eu tenho uma coluna, vou fazer uma propaganda da minha coluna na Rádio USP, ela está baseada, a coluna, todas as quartas-feiras de manhã, tem um comentário, então, de 5 minutos, que se iniciou aqui, né? Nessa relação com esse campus. Se a gente for em qualquer universidade brasileira, quase todos, ou todos, eu diria, são modernistas, né? É diferente quando a gente vai para o centro da cidade e vai para a faculdade de Direito, ou mesmo para a faculdade de Medicina. Ali não é o modernismo, ali é a passagem, né? Tem um roteiro da USP, muito que eu aconselho vocês fazerem, que chama a USP e a São Paulo Modernista. Ele começa no Ipiranga e termina no MAC Ibirapuera. Então, ali, passando, então, por essa... Ele é um quase cinema, porque o ônibus é um ônibus confortável, vocês têm monitores e essa relação mesmo de mudança de uma cidade ainda baseada nos modelos, nos padrões europeus, né, como é o próprio prédio do Museu Paulista, para uma situação como o do Ibirapuera, que é um dos ápices, né, desse momento, vamos dizer, ser modernista. Mas o que me incomoda em demasia é que a gente não... e isso eu perguntei para os meus alunos no semestre passado. A primeira pergunta que eu fiz, uma das perguntas que eu fiz na conversa inicial, foi assim: o que te representa culturalmente? E é um grupo interessante, que é uma disciplina optativa. Então, tem alunos das várias áreas da USP. 90% não soube responder. E isso foi um choque para mim. E um choque para eles. Porque eles falaram assim, bom, mas né, ninguém falou de comida. Se eles falassem de uma feijoada, já estava bom, né? Ou de um churrasco, ou de um sushi, que seja, né? Mas praticamente ninguém falou dessa nossa matriz modernista, ou da nossa herança, nossa estrutura eurocêntrica, né? Apesar de sermos um país multicultural, as cosmologias indígenas, africanas, não estão refletidas nas instituições. A nossa estrutura institucional, ela é europeia, de base europeia. Só que ela é original porque ela ela reinventa ou ela questiona e amplia, né, ou diversifica essa matriz europeia numa matriz bastante original modernista brasileira. Com isso eu estou dizendo... Eu não queria dizer que eu sou modernista, apesar de alguns momentos eu ser modernista, mas a arquitetura é interessante, as artes são interessantes, porque é mais fácil a gente ver como que isso se dá, né? A arquitetura, como eu falei assim, das ambiências universitárias, né? Elas são modernistas, né? Esse prédio, ele é, em grande parte, modernista, né? É difícil dizer que ele seria pós-modernista, né? Então, mas com isso eu estou dizendo que ele representa muito bem esse legado de José Higuita, né? Porque ele
depois da FAU, quer dizer, não há como negar que essa universidade tem 2 prédios fantásticos. É o da FAU e da biblioteca, né? Só para reforçar essa questão da originalidade e da nossa participação efetiva na estruturação, ou mesmo de como o século XX se fez, né? Então, aqui eu uso essas três instituições para dizer que o espírito de época é mais ou menos o mesmo. Tem um pouco de diferença, se a gente for falar assim, da virada dos 30 para os 40, né? 39, que é o prédio que vai, de fato, representar o que o MoMA é, né? Então, o MoMA começa em 29, mas é um Museu de Arte Moderna, mas é em 39 com um prédio em estilo internacional que vai definir a arte moderna. Vai ser um dos principais museus que vão definir o que é arte moderna. E a arquitetura é fundamental, né? E vocês vão ver, interessante, o MoMA é um caso vivo de uma mudança de como isso, da representação, da identidade, né? Como ela é mutante e ela vai se atualizando, né? Nas suas várias extensões, quer dizer, é um museu enorme hoje, né? Mas em 51, se a gente for ver, são 10 anos, é metade de uma geração, né? Nós inauguramos o Titílio, então, aquele que faz a doação depois de uma década, a USP de sua coleção, ele inaugura essa Bienal, no lugar onde está o MASP, né? E 4 anos depois, dá-se início à mais representativa exposição de arte contemporânea no globo, que é a Documenta de Cássio, né? Então, é o mesmo momento, tá? Mas essa minha fala, ela está calcada na coletividade. Eu entendo que nós estamos numa crise de coletividade. E eu estou tentando entender por quê, ou nós estamos tentando entender por quê, né? Mas, dentro da minha pesquisa, como eu trabalho com museus, né, esse estranho que trabalha com museus, ou esse estrangeiro que trabalha com museus, eu estou desenvolvendo um livro que o título em inglês é The Stranger's Guide to the Museum Galaxy, né? O guia do estrangeiro na galáxia da galáxia dos museus, né? Então, para entender a resiliência dos museus, eu acho que, comparando com a biblioteca, mas isso também a gente pode discutir no nosso debate, eu entendo que os museus são mais resilientes que as bibliotecas. A Isis deu um quadro, mais uma vez, um pouco negro, né? O valor de antiguidade, eu não tenho dúvida, vai prevalecer, está prevalecendo, mas o museu está tentando, ou vem desenvolvendo outros formatos para combater essa passagem aí, ou pelo menos para ainda mostrar que a presença, né, o presencial na arte é fundamental, né? O fenômeno disso é a Tate Modern, né, que foi assim, ou antes dela o Beaubourg, né, em Paris. Aqui no Brasil, eu tive agora de novo em Inhotim. Em Inhotim, ano passado, teve 11 mil pessoas num dia só, na roça, né, que é longe de BH. Então, você tem que andar muito para chegar lá. E pessoas de vários estratos, né? Quer dizer, a Tate também é fantástico, porque eu fiz o doutorado de 88 a 93 na Inglaterra, e o comportamento dos museus naquele momento era igual ao do Brasil. Eu não via diferença. Obviamente, a quantidade era maior de pessoas em museus. Mas o comportamento das pessoas na Tate Modern me assustou, ou me deslumbrou, nessa passagem para o novo século, né? Ali tinha algo novo acontecendo. Pessoas parando diante de obras escatológicas, ou obras difíceis de compreensão, onde a estética não era a guia para o entendimento da obra, né? Então, o que está acontecendo? Eu entendo que né, o MASP, na sua revitalização, a Pinacoteca, o Brasil mudou, e os equipamentos culturais eles têm tido um papel interessante nessa mudança, né?
Mas eu também divido com os mesmos, às vezes o espírito mais negativo, ou não negativo, mas assim, essa preocupação, porque eu acho que nós estamos preocupados, e acho que aqueles que trabalham com as instituições, principalmente com a conservação, estão preocupados que certos padrões alcançados estão agora sendo também desmontados, né? Então, aquela situação que a Isis fala do MAC é impensável para a gente hoje. Mas eu sei que museus que têm ar-condicionado, que a coleção está, a decisão foi de mantê-los acondicionados dessa maneira, museus que não têm, de repente, por vários dias, o ar-condicionado não funciona, né? Então, isso não é, obviamente, comentado e sabido da maioria, mas, enfim, isso acontece, né? Agora, a gente tem esse momento aqui, então, 68, isso aqui já é um outro espírito de época. Então, a coletividade no Brasil, ela estava muito, ela foi latente, né? Se a gente pensa na Tropicália, e ali na Bobardi tem uma relação com esse momento onde as culturas se encontram, né? Onde o popular e o erudito, mas também a guitarra, né? No pop, o Gilberto Gil, Caetano Veloso, né? Todos aqueles outros músicos da Tropicália, mas na arquitetura, a gente pode dizer que, de certa maneira, o MASP é Tropicália, né? É uma relação com a cidade, é uma coisa dialógica, a Aracy Amaral ela sempre não concordou com isso, ela é muito crítica ao MASP, mas essa museografia, mas não é a museografia que está lá, porque lá os conservadores, os restauradores exigem que a cortina esteja abaixada, né? Mas aqui vocês têm o MASP com a cortina levantada, ou talvez sem cortina, porque não tinha dinheiro para comprar cortina. Mas onde você passeia no meio, com essas entidades que são esses quadros, né? Então não é mais uma pinacoteca europeia, mas são entidades que você se relaciona como fosse na cidade com pessoas que estão na rua, né? Então tem um exercício que é muito mais difícil que o exercício formal de se passear no museu tradicional. Você ali é um protagonista. Então, o visitante, nesse momento, está sendo ativado. O empoderamento do visitante, que a gente fala tanto, ou do usuário, está aqui presente nesse projeto único no mundo, tá? As pessoas caem o queixo quando veem isso e outros projetos que nós desenvolvemos, né? Aqui são fotos já conhecidas, então vou passar um pouco mais rápido, porque eu tenho mais meia hora, é isso? Não, eu tenho mais 15 minutos. 15 minutos, não é isso? Bom, são 11 horas, né, Cristina, é isso? Não, porque eu vou me basear nos 15 minutos, então, você me dá quanto? Tá bom. 15 minutos? 20 minutos. Tá bom. Então, aqui vocês veem é uma maravilha, né? Mesmo pensando, porque eu entendo que o meu papel nesse início de seminário também, pelo menos eu me dei esse papel de contextualizar a conservação e pensar mesmo qual que é o valor da conservação, Isis. Não sei se estou certo em falar isso, mas dentro de uma estrutura cultural, né? Como que a gente pode... Você falou valor de antiguidade, valor de atualidade, né? Mas é pensar talvez esse valor da conservação, né? E talvez seria a palavra mais certa, seria o valor da salvaguarda, né? Eu penso muito na Gita nesse sentido mesmo de, sim, pensar no acondicionamento, pensar na limpeza, pensar na ordenação, mas sempre estar se preocupando com o uso. Então, isso tudo é feito, obviamente, para a conservação daquela coleção, daquele acervo, mas também de como isso vai ser utilizado. E para o futuro, não é? Então, ele não vai ficar dentro da gaveta ou dentro de uma reserva técnica. Então, que é um pouco a minha preocupação aqui. De fato, ela está numa vitrine, né? Mas essa relação com, então, vamos dizer assim, com o cotidiano, né? Então, eu digo que esse museu aqui ele é híbrido, mas ele é dialógico, porque a questão da cortina é fundamental. De um lado,
Então a gente adentra nesse grande espaço, né? E é muito lindo isso aqui, porque é um citacionismo atrás do outro que a Lina Bobardi faz. Aqui, nesse museu, tem o Aby Warburg, tem o Malraux com o seu museu imaginário, tem o Mies van der Rohe com os grandes painéis de vidro, e o novo museu em Berlim, que é uma estrutura de aço e vidro, né? Então a cidade também adentra o museu, só que aqui é radical, porque assim, é um museu naquela situação na Paulista, de um lado o centro da cidade e de um outro uma mata, né? Uma floresta atlântica, ou pelo menos, né, um pedacinho daquilo, né, contrastando. Então tem esses dois lados que estão sempre presentes na minha relação com as obras de arte, que em grande parte são obras de arte de origem europeia, eurocêntrica, né, tirando o colecionismo que foi feito com artistas brasileiros, mas eles estão usando um suporte que foi inventado lá, né? Então aqui vocês estão vendo que tem as datas, né? 68 e aqui 82. Olha a cabeça da Lina, né? Mas não é só a cabeça da Lina, é de um coletivo. Marcelo Ferraz, o Suzuki, enfim, pessoas que estão pensando cultura no Brasil, cultura numa cidade como São Paulo, né? Como ativar e como fazer com que essa experiência cultural ela seja compartilhada e ela seja tão importante para um ou para outro, desde aquele que tem o conteúdo, que tem a formação, que tem o conhecimento, aquele que não tem, não é? Então, são dois centros que são inaugurados no mesmo ano. Por quê? O que está acontecendo na mentalidade, né? Isso aqui ainda é final da ditadura. Dois espaços para a liberdade, 2 espaços para o coletivo, 2 espaços para uma relação com a rua, né? Isso ficou muito claro quando nós assumimos, né, o Centro Cultural São Paulo, que, assim como o Sesc Pompeia, o Centro Cultural São Paulo tem uma rua dentro, né? Então, a relação com se essa rua na Lina Bobardi, no MASP, ainda está lá embaixo, né? Então eu subi, mas eu também posso descer. E tem essa caverna, né? Esse desenho aqui é muito interessante, porque é esses primórdios, é o básico, né? Esse abrigo, em inglês é o shelter, né? Eu estou abrigado, né? É por isso que as manifestações acontecem aí. A ideia é interessante, quer dizer, é o poder simbólico de uma ideia, né? Como ela, de fato, se torna um marco, né? Aqui, a rua, você não sente que você está saindo da rua e entrando outra, e a outra já é destinada para outro fim. Não é mais o comércio, não é mais, enfim, a ligação entre uma parte e outra da cidade, mas é um caminho que vai te permitir essa relação com várias atividades que ocorrem durante o dia, né, até a noite, no Sesc. Ou simplesmente um lugar de descanso, ou um lugar da leitura, né, ou lugar do estudo, né? E o Centro Cultural, quer dizer, tem a mesma coisa, né? Aqui são quase meio quilômetro de extensão, 50 mil metros quadrados, e esses espaços transparentes, né, que você vai adentrando. Então, são 2 linguagens muito distintas. Eu diria que o Sesc é o bairro, né? É a rua, a rua um pouco, tem a rua principal, mas tem aquela viela, né? E é da viela que eu me relaciono com o que tem lá dentro. O Centro Cultural, já o imaginário é outro. O imaginário é do século XX, que vem das estações de trem da Europa, das exposições universais, e depois que vai ser caracterizado pelo Marc Augé como os não lugares, né? As estações de trem, os aeroportos, os shopping centers. Obviamente, depois eles se tornam bastante, em inglês é boring, né? Mas é bastante chatos, né?
esses lugares que hoje o paulistano convive né, é o lugar cultural para ele é o shopping center, né? Mas o centro cultural não, é o da transparência, né? É o do passageiro, daquele que passa, mas que ao passar ele vai ser atraído por uma atividade, né? Seja um show que está acontecendo na sala, nesse palco Adonira Barbosa, né? Seja as exposições, seja a leitura, ou simplesmente a gente via lá, durante a gestão, nós fomos o primeiro equipamento cultural a ter internet livre. Então as pessoas vão trabalhar, né? Ou vai ter um professor dando aula de inglês para alunos, ou a mãe fazendo lição de casa com o filho. Então são várias mas o que mais chama atenção aqui é o pertencimento. Então, cria-se pertencimento, né? Então, essa coisa da representação cultural, eu acho que aqui tem muito a ver com isso, né? Então, aqui mais uma sessão de fotos com o Centro Cultural como protagonista. Eu vou, nos últimos momentos, eu vou me dedicar a ele, eu vou só fazer uma apresentação do como nós pensamos, reestruturamos o que eu chamo de sistema operacional do Centro Cultural São Paulo. Isso também está dentro desse corpo que eu estou desenvolvendo teórico, mas pensar que equipamentos culturais são na analogia com a computação. Na verdade, nós temos sistemas operacionais em tudo que lugar que a gente está. Em casa, a gente tem o nosso sistema operacional. Essas instituições têm um sistema operacional, né? Os museus, na sua diversidade, têm um sistema operacional, né? E a gente fez uma análise para fazer uma mudança bastante significativa no organograma do Centro Cultural. Nós fizemos uma análise do sistema operacional, desde a inauguração do museu, do Centro Cultural, que foi em 82, até aquele momento onde estávamos, 2006, 2007, né? Mas antes de passar para o Centro Cultural, eu só queria dizer dessa questão da coletividade. A ideia do Centro Cultural, que vem do Malraux, da França pós-guerra, né, de um novo modelo de equipamento cultural, que fosse, de fato, que buscasse correspondências com a sociedade, que não fosse elitista, como eram os museus até aquele momento, né, ele tomou formas diversas. E um dos mais interessantes que eu vi foi em Nova Olinda, no Ceará, no Sertão, no Cariri, onde há essa Casa Grande, Fundação Casa Grande, e eles têm rádio, é uma rádio de onda, né? Eles têm teatro, eles têm as várias atividades de um centro cultural, mas também tem produção. Então, mas é um centro cultural comandado, ou pelo menos no dia a dia, comandado por crianças e adolescentes. Sendo que o casal que deu início, eles vão lá só alguns momentos que eles moram em Juazeiro, né? Então fica distante, mas é muito, muito interessante como essas crianças estão no contato com o mundo, com a internet, né? Produzem o programa, se responsabilizam pelo programa e estão lá e tem um museu do povo do Cariri, né? Centro Cultural São Paulo. Agora eu vou ser um pouco mais rápido aqui para mostrar para vocês, mas só para que essa questão do sistema operacional fique um pouco mais que eu tente esclarecer isso, né? A Bienal é mais fácil de ver, porque a Bienal é um prédio bastante racional, né? Apesar daquela rampa interna que o Niemeyer fez, que ali tem uma certa organicidade, mas a Bienal, a cada 2 anos, ela tem uma edição, né? A edição, em grande parte, são softwares. Então, a curadoria, uma das finalidades da curadoria é desenvolver software para equipamento cultural, né? O MoMA também faz isso, quer dizer, eu tenho salas brancas, cubo branco, eu vou desenvolver um conteúdo para aquela sala branca, aquela sequência de salas brancas, né?
Hoje a gente tem app, né? E a gente tem os smartphones, enfim. Isso já é diferente, são pílulas que você pode desenvolver dentro do espaço, né? Programinhas que você pode fazer. Então, as ações educativas geralmente desenvolvem apps. Quem desenvolve o software é o curador. Então, tem uma hierarquia, que eu acho que é uma coisa que também a gente tem que discutir aqui, né? Porque o que eu estou tentando, o meu argumento principal é que nessa coletividade, e pensando nas gestões, principalmente da Araci Amaral no MAC, mas pensando no centro cultural, que o museu não é só museus, equipamentos culturais, não só são multiculturais, mas são né, estão baseados na interdisciplinariedade, no convívio de diferentes saberes, né? Mas buscam uma transdisciplinariedade. Então, aqueles que são mais originais, eles desenvolvem algo que vem dessa somatória, dessa combinatória de disciplinas e de experiências e de saberes para desenvolver uma prática original, né? Isso aconteceu no Brasil, né? Então, assim, aqui tem uma explicação um pouco dessa relação, dessa analogia com a computação, né? Então, o sistema operacional, quando eu ligo o computador, nesse aqui eu tenho o Windows. Eu uso o Macintosh. Tem aqueles que usam o Linux, né? É aquela lógica que permite que eu possa usar o software e que faz essa relação com o usuário, né? Quando eu falo que em casa a gente tem um sistema operacional, a gente tem, né? Cada casa tem o seu sistema operacional, de como as coisas funcionam, como eu organizo as coisas, como esse sistema facilita ou não o meu dia a dia, né? E, de certa maneira, a nossa sociedade toda desenvolveu sistemas operacionais, né? Mas como o nosso foco aqui, o nosso contexto é o cultural, o sistema operacional, eu penso muito em relação a esses equipamentos que nós temos, né? A Bienal, mais uma vez, aí isso está em um texto que eu escrevi, que está aqui citado, na história da Bienal, só 3 vezes é que houve um questionamento do sistema operacional. O restante é tudo curadoria de software, né? Quando foram esses 3 momentos? A criação, na dupla Titílio Matarazzo, Mário Pedrosa. A segunda é Walter Zanini e Luiz Drixen Vilares, 81, 83. E a última foi do Paulo Reckenhoff, quando ele fez a antropofagia. Por quê? A primeira já faz uma transposição, uma exposição bienal que acontece em Veneza, em boa parte em pavilhões, ela vem para um container modernista, né? Então, aí, de 51 a 81, 30 anos, a gente via a Bienal por país. O Zanini é o primeiro a romper com isso e criar uma analogia de linguagens. E, para tanto, ele usa referências como a Documenta de Cassel, que nunca compartimentalizou a sua exposição. Era uma exposição só, né? Dividida por edifícios, mas era um conceito curatorial, né? Então, a curadoria começa no Brasil com Walter Zanini, em 81 e 83. Tá? E por que do Paulo Reckenhoff também faz um questionamento do sistema operacional? Porque ele fala assim, olha, arte contemporânea, ver arte contemporânea no globo é possível através de uma lente local, de uma lente da antropofagia, que é um modo de nós nos representarmos culturalmente, né? Finalizando, tá, Cristina? A pergunta que a gente fez, e Isis Baldini eu conheci a Isis aqui no MAC. A Isis foi fundamental na reforma que a gestão Teixeira Coelho e minha, né, fez nesse prédio que agora foi passado para a ECA, né? Ela não falou muito desse momento, mas nesse momento as portas automáticas estavam lá, o gás estava lá, mas o museu recebeu então 2 chillers e fez uma mudança importantíssima na sua filosofia, que era
Não, agora é a partir, nós vamos ter ambientes climatizados, controlados, né? Isso foi uma decisão importante naquele momento. E o museu, de fato, aquele galpão que era, ele se transformou no museu, do ponto de vista expositivo, com galerias tipo Cubo Branco, né? Mas o laboratório do papel também teve uma mudança, teve um upgrade, né? Você não falou disso, né? E a Vitae patrocinou, apoiou a criação de um gabinete de papel. Então, as obras, quantas obras a gente conseguia expor naquele gabinete de papel? 4.800 obras? Estavam? Não. 480, ela estava pensando alto. Mas, num universo, né, naquele momento, de 8.000 obras, né, sendo que a coleção de papel sempre foi uma das, né, a maior, né, coleção, ter de uma vez só 480 obras expostas foi um marco. Dentro de um espaço expositivo que era pequeno, eram 1.000 e poucos metros de espaço expositivo, né? E com essa convivência com a Isis, que nunca foi fácil, estou brincando, mas assim, fácil no sentido assim, que é uma profissional que mantém o rigor, mas também sabe, dificilmente, mas sabe negociar e entende o papel do museu, o papel social do museu, né? Essa relação que o museu tem com a sociedade. Né, como diretora do acervo do MAC, vocês imaginam fazer uma reforma em 6 meses que fizemos aqui, sem a coleção sair do prédio. Então, o que isso requer dos conservadores, obviamente, e daqueles que estão ligados ao acervo, né? E, obviamente, aí eu não tive dúvidas quando eu assumi o Centro Cultural que a Isis tinha que ser a diretora de uma nova divisão. Então, eu não vou falar muito isso aqui, porque são conceitos, metodologias, eu posso falar isso se tiver perguntas, mas é a mudança disso aqui, desse organograma, para esse organograma. Então, já no desenho, vocês veem que há uma horizontalidade, né, que não tinha antes. Esse aqui é o organograma que o Ricardo Otaki, que hoje é catedrático é o titular da Catedral Olavo Setúbal de Arte e Cultura da USP, foi um dos responsáveis no desenho. Eu digo aqui que isso aqui ainda é muito eurocêntrico, porque são as categorias, né? São as divisões por uma divisão de biblioteca, uma divisão de artes cênicas e música, uma outra divisão de artes plásticas, uma divisão de pesquisa, que era o IDARTE, né? Que o Centro Cultural absorveu na sua criação, uma divisão de difusão cultural, onde estavam os jornalistas, a gráfica, enfim. Uma divisão de administração, e aí vocês veem aqueles penduricalhos que vem ali, que um deles era, por exemplo, a ação educativa, que nasceu dentro das artes plásticas, né? Essa compartimentalização, ela criou feudos. Eu brincava ali numa reunião de diretoria que a gente fazia a cada 15 dias, uma das curadoras disse, isso aqui é a capitania hereditária. Então, o teatro mandava nas salas de espetáculo. A dança quase não tinha espaço. A música, um pouco, mas quem dominava os 3 espaços de show, de espetáculo, era o teatro. Artes plásticas sempre teve aquele topo do salão expositivo do Centro Cultural. Nunca mudou, nunca questionou, nunca interagiu com o restante do edifício, né? A Biblioteca Braille ficava numa extremidade. Os usuários entravam pelo metrô, quando fizeram aquela passagem no metrô, que ela também foi mais recente, e não conheciam o resto do espaço, né? Então, cada um tinha seu pequeno gueto e estava contente com isso. Quando uma arquitetura extremamente generosa e assim, desafiadora, né, de fazer com que as áreas conversassem, que elas trocassem. Essa era a ideia inicial dessa coletividade que nós tivemos como força matriz, principalmente dos 60 até os 80. Nós perdemos isso. E a gente tentou recuperar, então, nessa gestão de 2006 a 2010. Né?
Não, 2006. Você entrou em 2007, mas eu entrei um pouquinho antes. 2006 a 2010, né? Pensando nessa horizontalidade. Então, o que era essa horizontalidade aqui? Aqui não dá para ler, mas aqui dá para ler um pouco, eu acho, né? Lá em cima tem uma divisão, então, de bibliotecas. Essa não foi mexida, tá? Eu queria ter mexido. Depois eu posso, se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais disso, mas eu não quis tocar nesse vespeiro. Porque ali tinha uma cultura muito bem estabelecida, porque vocês não podem esquecer que o Centro Cultural, antes de ser Centro Cultural, ele era uma biblioteca de acesso, livre acesso, horizontal, desenhada por uma equipe multidisciplinar, né? E ela se transformou num Centro Cultural quando o secretário da Cultura, Mário Chamy, viu o Beaubourg em Paris e voltou e falou, não, tem que ter uma reforma aqui, mínima, para que seja Centro Cultural, né? Mas a biblioteca é a terceira maior biblioteca do Brasil e a mais popular, que eu saiba ainda. Não sei se continua sendo. Uma divisão, então, de acervo, documentação e conservação. Os acervos estavam divididos. A Biblioteca Braille tinha o seu conservador, a Biblioteca Sérgio Milliet também tinha, o IDART tinha os seus conservadores, eles estavam todos espalhados, cada um tinha seu pequeno espaçozinho, para fazer isso, ninguém conversava, né? A produção de exposições de espetáculos era toda também fragmentada nessas divisões que eu mostrei para vocês, né? Então, havia uma duplicidade, né? Uma triplicidade, enfim. E a ISIS, então, comandou essa unificação desses acervos. São 4 acervos, muito distintos. Etnográfico, né, que é a coleção histórica da missão do Mário de Andrade, que foi para o Norte e Nordeste. A outra é um arquivo multimeios. Depois tem a coleção de arte da cidade, que se chamava Pinacoteca da cidade. E a quarta é a discoteca Oneida Alvarenga, né, que são mais de 70 mil bolachões, né, entre outros. Então, essa diversidade e, obviamente, toda a parte de documentação do Centro Cultural também que merecia atenção. Então, a ISIS comandou essa constituição de uma divisão de... Eu sempre invertia, né? Acervo, documentação e conservação, né? Todos os programadores, eles se chamavam programadores, foram reunidos numa divisão de curadoria e programação, né? Então, não se pensava... Quem comprava os livros para a biblioteca, para as bibliotecas do Centro Cultural São Paulo, eram as bibliotecárias. Nada contra. Mas os programadores não tinham nenhuma relação com a biblioteca, né? Então não havia nenhuma troca em relação à programação que se tinha nos vários espaços culturais com essa terceira maior biblioteca. Então, uma política de colecionismo era, de fato, daqueles que cuidavam da salvaguarda dos livros, né? E não uma decisão institucional de um projeto da instituição, né? Então, essas divisões são todas novas, tá? Tirando a biblioteca. Divisão de ação cultural e educativa. Então, aí sim, quem vai cuidar, quem vai pensar no fluxo, na dinâmica, quem vai ativar essa dinâmica e facilitar essa comunicação? Uma divisão de ação cultural e educativa. A divisão de produção, como eu falei para vocês, também as equipes de produção foram unificadas numa divisão só. Então, aqueles que faziam a iluminação de espetáculo, por que não podem ajudar as pessoas que fazem as exposições na iluminação de exposições, né? Então, houve uma otimização desses saberes e dessas práticas, né? A outra divisão que não foi muito mexida, mas o que saiu dela para formar essa divisão de informação e comunicação foi a TI, né? Então, divisão de administração tinha TI. TI vista como serviço, e não TI vista como modo de organização institucional, né? As tecnologias de informação e comunicação hoje são fundamentais para a gente organizar as instituições, né? A gente vê como isso aqui está no nosso instantâneo, o tempo inteiro, né? E a divisão, então, de informação e comunicação possibilitou
também essa unidade de se pensar a divulgação, os acervos, né, a digitalização. A ISIS tem um problema com as novas mídias. Ela acha que elas não são confiáveis, mas são as pessoas que não são confiáveis. Mas de pensar mesmo essa virtualidade, esse lugar, quando eu, no início da minha fala, e aqui terminando, eu fiz isso aqui, né? Eu falei da ubiquidade. Participação, pertencimento, compartilhamento, permeabilidade, horizontalidade, intercâmbio, ubiquidade, localidade, dialogia. Né? Hoje nós podemos, e aí existem razão, quer dizer, um projeto em andamento entre o IA e a Universidade de Humboldt, é de desenvolver, através de realidade aumentada, a possibilidade de estarmos aqui, mas visitarmos um novo museu que está sendo construído, que inaugura em 2019, que é o Humboldt Forum, né? Que é o único museu que vai ter na Ilha dos Museus de Berlim, com coleções não ocidentais. Né? Então, é ali que os nossos índios estão, é ali que os objetos coletados de índios nativos de diferentes partes do mundo vão estar. É ali que está a coleção de arte oriental. Então, os orientais têm essa já diferença com a coleção etnográfica, porque é arte. Né? Então, esses visitantes da ilha vão poder ter esse acesso a essas coleções que sempre estiveram fora, na parte oeste da cidade e no sul. Né? E agora vão pertencer a esse quadro maior dos museus. Mas, como a gente pode visitar um museu lá, interagir com esse museu, então isso que é importante, é pensar na interação, Isis. É pensar no modo como isso, não é visitar na individualidade, né? Mas é o visitar o museu como a Lina, enfim, o Eurico Prado Lopes, Luiz Eurico Prado, né, que é o arquiteto, Prado Lopes, né? E Luiz, agora esqueci o Luiz. Bom, são dois arquitetos do Centro Cultural. Pensaram isso o tempo inteiro, né? O espírito desse momento era o da coletividade. Então, aqui encerro e obrigado.